Meus amigos, muito obrigado pela presença. Meu nome é Felipe de Mello, sou do Banco do Brasil, sou um homem, 1,80 m, cabelos grisalhos, pele morena, camiseta preta do banco e quero dar as boas-vindas para vocês no nosso mais novo episódio, do nosso podcast Porto de Ideias, Conecta BB. Nós vamos falar hoje sobre IA, sobre como que os algoritmos estão afetando a gestão ágil nas empresas. Nossos convidados de hoje são nada mais, nada menos do que o Carlos, nosso gerente sênior de projeto aqui no César, em Recife, e o Rogério, que é o nosso gerente sênior aqui, executivo sênior aqui do CID, dois gigantes aqui do Recife, do Brasil, Campinas e até Portugal, né, Carlos? Exatamente. Bom, é um prazer tê-los aqui com a gente hoje. E eu vou começar parafraseando aqui, fazendo uma brincadeira, lendo um texto aqui que parece que o Pedro Bial escreveu, mas claro que eu usei uma IA para me ajudar a escrever, né? Que eu não tenho a criatividade do Pedro Bial. Bem, enquanto alguns ainda levantam espadas contra algoritmos e automações, outros já estão dançando com os robôs e colhendo os frutos da inovação. Porque uma coisa é certa, lutar contra a IA é como tentar deter o vento com as mãos. Nesse novo jogo, os grandes vencedores serão aqueles que não enxergam um campo de batalha, mas sim um parque de inovação. Quem sabe treinar sua IA, guiar seus algoritmos e orquestrar a colaboração entre o humano e o digital, com certeza vai sair na frente. Porque o futuro não é sobre derrotar a tecnologia, é sobre reescrever as regras com ela. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje, vamos falar um pouco hoje. Vamos começar falando sobre essa relação entre os humanos e os algoritmos com a nossa agilidade, com a nossa gestão ágil. E aí eu queria ouvir de vocês, né, algumas boas práticas, alguns desafios que vocês estão vivendo no César e no CID com essa nova era de inovação, de algoritmo, de prompts, de agentes, de multi-agentes e como é que a gente está sentindo isso na pele. Né? A gente tem nossos desafios no banco, eu acredito que vocês também têm, e a gente está aqui para conhecer e aprender um pouco mais sobre como é que vocês estão resolvendo, beleza? Eu queria fazer uma pergunta para o Rogério primeiro. Lá no CID, né? Como é que vocês equilibram a tomada de decisão humana com a automação inteligente em projetos ágeis? Tem algum limite, Rogério, assim, para a autonomia dos algoritmos? Obrigado aí, Felipe. Carlos, um prazer estar aqui, né? Até agradecer o papo que a gente teve ontem, super legal lá no painel de ágil, né? Parabéns de novo aí pela organização. Estúdio maravilhoso aqui do César, então, nosso parceiro. Parabéns aí por tudo, né? Mas o ponto aqui, Felipe, como você colocou, realmente a gente entende que os algoritmos, eles têm limite sim, mas a gente entende que eles não vão substituir as pessoas. Então a gente acredita muito no conceito de inteligência assistida, que são sistemas aí voltados a apoio na tomada de decisão. E aí como é que a gente coloca limite nos algoritmos? A gente simplifica e controla a atuação deles. Então, ao invés de você desenvolver grandes projetos que geram, vamos dizer assim, uma ansiedade muito grande dentro das lideranças, a gente acredita muito no conceito de prova de valor. Então, o que é uma prova de valor? Ao invés de você desenvolver uma POC, né, que o pessoal fala, vamos desenvolver uma POC, vamos simplificar um problema, vamos simplificar o problema e tentar endereçar ele para que você gere na cultura, dentro das organizações, de que IA sim vai dar certo. E aí o exemplo que a gente estava conversando ontem no painel é que ao invés de você desenvolver uma IA para automatizar toda uma logística, você pega uma determinada rota e fala assim, pessoal, vamos aqui tentar otimizar em 10%. Então, a partir do momento que você gera esse aprendizado, todo mundo sai ganhando. Aprende o valor. E aí o que vai acontecer? A gente domina os algoritmos. Carlos, o César já trabalha com inovação e tecnologia disruptiva há muito tempo. Acho que isso é da origem dele, né? Do cerne do César. Como é que vocês garantem que a cultura ágil prevaleça em ambientes cada vez mais orientados assim, a IA e a automação? Cara? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fui gerente de alguns projetos com o CID, com o Banco do Brasil, então é uma honra. Estamos em casa, participar. né? Estamos em casa. Participar dessa mesa é uma honra para mim, tá? Felipe, muito interessante a tua pergunta e como tu falou aí, é interessante porque ela vai lá da origem da criação do César, né? Então, contar um pouquinho para a gente entender como é que a gente trata esse assunto. Contar um pouquinho da origem do César, para a gente entender como é que a gente funciona. Então, o César nasceu lá em 96, dentro da Universidade Federal de Pernambuco.
alguns professores identificando que alunos que estavam se formando estavam migrando para o sul-sudeste, para fora do país, para trabalhar. Então, a gente estava perdendo esse capital intelectual, né? E aí a gente começa a provocar e dizer, por que não a gente criar um centro de inovação dentro de Recife, em Pernambuco, para manter esse capital, né, intelectual aqui dentro do estado e ajudar o ecossistema a crescer, né, o ecossistema de tecnologia. Então, a gente começa pensando nas pessoas que estavam aqui, para manter esse capital aqui. E logo dos primeiros anos, né, de construção do César, a gente começou a introduzir o pessoal de design dentro dos projetos. Então, a gente não pensou só em codificar uma solução, mas pensou também em pessoas que iriam utilizar, né, design de experiência, a experiência do usuário, a experiência na jornada do usuário. Então, a gente está pensando sempre nas pessoas. E a gente vale lembrar que a cultura ágil é isso, né? Você tem uma colaboração, você tem uma comunicação, você tem uma troca, você tem um aprendizado mútuo. E aí, quando a gente fala de algoritmos, a gente pensa muito em utilizá-los para tomar decisão. E se a gente for muito nessa linha, a gente corre o risco de automatizar decisões que envolvem pessoas, que envolvem relacionamentos humanos, né? Então, o modo que a gente trata aqui no César é a IA como uma ferramenta, né? Sim. Como a Rogério estava falando aí. É um IA, um assistente para tomar a decisão. Então, um exemplo que eu acho bem interessante é que a gente tem uma cultura de agilidade e geralmente a gente faz o Planning Poker para fazer estimativas de uma complexidade, certo, de uma história do usuário e etc, né? E aí, por que a gente não usar a IA como um novo membro do Planning Poker? Porque os insights, o output dessa IA é interessante para ser levado em consideração. Então, a gente leva em consideração o time, as pessoas, mas a IA como uma ferramenta de input também. Questão polêmica que eu queria trazer para vocês alguns dilemas éticos, né, e organizacionais das empresas. São duas empresas muito grandes, têm sedes em outros lugares e tudo. Acho que é um desafio, como o banco também tem esse mesmo desafio. Isso é interessante para a gente, que a gestão às vezes está à distância, né? Bom, a transformação digital, muitas vezes, ela exige velocidade. E a gente está falando de escritórios em locais diferentes, comunicação é o cerne e tudo, né? A gente está em várias cidades. Então, a transformação digital ela exige velocidade, mas também responsabilidade. Como que o CID, Rogério, lida com os dilemas éticos, assim, quando alguns algoritmos eles impactam ou podem impactar decisões críticas em projetos sociais, que eu sei que vocês têm atuação em projetos sociais, ou de impacto, né, de grande impacto. Como é que vocês lidam com esses dilemas éticos? Assim? Estava até assistindo um podcast do Eric Schmidt, que a gente estava conversando no TED Talks que ele deu recentemente, e aí ele cita que o humano ele precisa estar sempre, no final do dia, tomando as decisões. Certo. Então, sistemas autônomos, eles vão até um determinado ponto, mas a gente acredita muito nessa questão de manter a pessoa, o operador, sempre no apoio na tomada de decisão. Tem uma questão interessante que a gente não teve ontem a chance de abordar, de explicabilidade. Então, quanto mais os sistemas forem explicáveis, melhores as decisões vão ser empoderadas, vão ser apoiadas pelos humanos. E a gente também entende que inteligência artificial é um projeto que ele é 360 graus. Quando eu digo isso, o que isso significa? Que não é um projeto de, vamos dizer assim, de um software que você faz um desenvolvimento e entrega para um cliente. A gente precisa ter o cliente. Acho que você até falou ontem, não foi, Carlos? A questão de ter o cliente muito dentro do processo. Estou roubando aqui as palavras do meu amigo, né? Mas é esse processo de ser 360 graus, ou seja, a gente precisa dos clientes, a gente precisa da equipe de operação, a equipe de especialistas, porque nem sempre os cientistas de dados são os especialistas no assunto. E aí você, quando junta toda essa, vamos dizer assim, esse ecossistema de pessoas em torno da otimização dos problemas, aí a gente acredita que vai conseguir ter projetos que sejam responsáveis. Você falou aí sobre o cliente estar próximo, né? Eu acho que é uma filosofia do CID também, e o César pratica isso, eu tenho certeza. Carlos, muitas empresas adotam frameworks ágeis, mas depois acabam burocratizando o processo. Como é que o César ajuda organizações, né, como o CID, como o Banco do Brasil e outros clientes que o César tem pelo mundo, a manterem a agilidade real, em meio a estruturas tão complexas, dos seus clientes, inclusive, e de algoritmos preditivos? Ótimo.
Como o Rogério falou, né, a gente tenta trazer, a gente incentiva fortemente a que o cliente participe de todo o processo, né? O cliente é parte da criação e da tomada de decisões, não só de negócios, mas também de tecnologia. Então, muitas vezes, o cliente né, só participa com algumas definições no começo, faz Sim. alguns acompanhamentos em review nas entregas e tudo mais. A gente incentiva que ele esteja realmente desenvolvendo tudo junto com a gente, né? Então, a gente tenta deixar de legado não só a solução que a gente está implementando, mas também a nossa cultura. Então, tem alguns casos aí que são interessantes quando a gente fala, né, de implantação de um modelo ágil dentro de empresas mais tradicionais, que a gente vê uma resistência muito grande, por exemplo, a uma experimentação, a você construir um pequeno pedaço daquela aplicação, daquela solução e testar na rua. E aí, quando a gente vai observar o motivo dessa resistência, a gente vê que a estrutura dessas empresas é voltado não para a experimentação, mas para a operação. Então, a gente tem um setor de TI em que recebe todas as demandas e represam essa inovação envolvendo tecnologia, né? Então, eles têm uma resistência muito grande com relação a experimentar pedaços pequenos de uma possível solução. E um outro ponto também que é interessante, quando a gente chega, muitas vezes o cliente diz, não, eu já tenho uma solução na minha cabeça. E aí a gente faz, não, mas essa solução foi testada, é só implementar. É só E a gente, construir. opa, É só o riff. mas você já testou isso e funciona com o público que você quer? Quem é o seu público? Quais são as necessidades? Então, muitas vezes essas questões não são pensadas. Então, o César tem um jeito de trabalhar junto com o cliente e, além do código, a gente tenta deixar como legado também a nossa forma ágil de experimentação para os clientes, né? Vocês utilizam um modelo de squad de inovação já há algum tempo, né? Exatamente. Onde Exatamente. essa aceleração, essa inovação é acelerada e é construída com método. Exatamente. Eu acredito nisso. Inovação, ela não tem muito rompante, ela tem método, ela acontece em suor. Suor. É isso mesmo. Tirando o chapéu de ética e de técnicas aqui que vocês têm isso, né? Nós temos isso enraigados aqui. Vamos falar um pouquinho sobre desafios de liderança. Vocês também são líderes e como é que essa liderança ocorre, né, nessa cultura de ágil nessa era digital. Rogério, gestão ágil, ela pressupõe basicamente times autônomos, mas algoritmos, eles podem centralizar algumas decisões. Como é que os líderes devem se adaptar para não perder o human touch ali, né, nessa transformação digital, cara? Acho que a questão da liderança ela é pré-condição para que a gente tenha um projeto de inovação de sucesso. Né? Muito aqui na linha do que a gente está falando de inovação, de ter o cliente, mas o líder nesses projetos que a gente entende que são projetos mais incertos, né? Que implicam em aprendizado, ele tem um papel fundamental em apoiar a equipe. Né? Então, imagina você fazer pela primeira vez um projeto com a tecnologia que não é clara para todo mundo, e você cobrar um resultado em um índice de treinamento da sua IA na primeira semana de 95%. Eu acho que esse líder ele vai ter uma chance baixa de ter sucesso no projeto, né? Até porque você vai precisar de feedbacks e tudo mais. Então a gente acredita que o líder ele é a pessoa que vai colocar o pé no chão, isso vai apoiar a equipe e vai suportar para que ele realmente gere a segurança emocional para o projeto sair. Agora tem um ponto aqui que também é importante, é que o líder ele deveria também entender em maior ou menor grau das inteligências artificiais, do que é um IA generativo, do que é um sistema de recomendação. Inevitável, né? Tem que conhecer. É uma ferramenta importantíssima, né? Exato. Então, se ele não entender, a chance de defender o projeto, de articular para os altos executivos de que aquela iniciativa ela deve continuar, vai ser baixa. Então, o líder que domina o entendimento e que apoia as equipes, né, e dá a atenção necessária e mapeia os riscos, eu acho que esse é o líder que vai ter muito mais sucesso daqui para frente. Carlos, o César ele forma muitos talentos. A gente está falando aqui de inovação, de squad de inovação e tudo. Vocês formam muitos talentos em inovação. Quais são as habilidades humanas, as soft skills que vocês consideram insubstituíveis, mesmo nesse mundo cada vez mais automatizado, mais orientado a prompts? O que você acha que a gente não pode perder? A gente tem uma frase aqui dentro do César que diz que a gente é apaixonado pelo problema e não pela solução.
Isso se traduz porque a gente precisa ser adaptável, né? A gente, como o Rogério tinha mencionado, tem muito suor envolvido aí no processo de inovação. Não tem glamour, né? Não tem glamour, é. Então, a gente de 10 ideias, uma vai ser mais interessante e que pode estar alinhada com os objetivos do cliente, dos usuários, e aí a gente pode evoluir ela para realmente uma solução. Então, a gente precisa ter essa resiliência de saber que, por mais que a gente tenha ideias que são interessantes, muitas delas não vão vingar. Então, flexibilidade, a questão de adaptação são essenciais para a gente fazer uma inovação, né? E é interessante que a gente tem aqui o nosso braço educacional, que é o SESI School, e que a gente trabalha com PBL e tentando solucionar problemas reais de clientes reais do ecossistema aqui do Porto Digital. Então, com isso, a gente bota os alunos para vivenciarem questões não só técnicas, mas questões de soft skill, como negociação, como a comunicação, como entender quais são as necessidades do usuário e do cliente. Então, a gente já vai trabalhando isso desde a formação, que no meu tempo era muito técnico, né? Era fila, todo mundo aqui, árvore, né? etc. Era só programar. E aí a gente não tinha essa questão de soft skill. Quem nunca aqui fez um sistema de videolocadora? De videolocadora, alguma Era? coisa do tipo, né? Clipper. Banco DBs. E aí, é interessante já a gente ter essa formação de soft skill, treinar, né, essas habilidades lá do começo, mas tem outras duas habilidades que eu acho essenciais para a inovação também, tá? Primeiro é ter uma postura questionadora. Então, você se perguntar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo assim, né? Quais são as outras possibilidades? O velho e se, né? Isso é importante você ter essa postura. E o outro ponto é uma autonomia. A autonomia não é bem uma soft skill, mas a gente tem que dar autonomia para esses colaboradores, porque a gente acredita que inovação não vai ser feita seguindo os processos. Não vai ser seguindo... Temos metodologias para fazer inovação, mas a gente precisa quebrar isso. Então, Pronto pro novo. Exatamente. Então, é quebrar um pouco daquela que eu trouxe, né, do case do cliente que já chega dizendo, eu já sei como fazer, é só implementar. Não é isso. A gente precisa se perguntar, a gente precisa de autonomia para buscar novos caminhos. No banco a gente usa muito autonomia e eu tenho uma palavra lá, a gente usa muito, que é o atitudinal. É a pessoa Atitudinal. Você tem o conhecimento, você tem as hard skills, você tem as soft skills, mas e botar isso para a mesa, botar isso para o jogo? É o teu atitudinal de fazer algo, de pegar o que eu sei, pegar o que eu conheço aqui da empresa e vou transformar isso numa ação, num produto ou numa coisa nova com atitude. Então, é um atitudinal que a gente busca e busca formar isso nas pessoas. É aquele negócio, né? Ideias sempre temos, mas a gente não bota em prática, então... Isso. E lá no CID, Rogério, como é que você trata isso lá? E quais são as soft skills ali que são mais valorizadas e que vocês tratam como insubstituíveis ali? Como é que é isso lá? Acho que o Carlos falou muito bem da parte de negociação. Não tem jeito, né? Uma máquina não vai fazer isso. Vou até pegar o gancho, a gente está falando aqui muito de cliente e eu lembro muito da feature do chefe, né? Então, o que é a feature do chefe? O projeto você fechou o escopo, só que aí o chefe teve a ideia de colocar aquela feature. Aquele botão ali tem que ter. E aí? Quem vai negociar para fazer isso acontecer, né? Então, eu acho que, falando um pouco de soft skills, mas também colocando na prática, eu acho que nesses ambientes de incerteza é uma questão muito de você conseguir articular, ter uma certa coragem aí para poder negociar e não é necessariamente não querer fazer aquela feature, mas é conseguir entender de maneira estratégica o que deveria ser feito primeiro, né? E aí, desse processo de composição e articulação, porque não é o sim, não é o não, conseguir chegar na entrega da prova de valor para que em seguida você já entregue lá a feature do chefe, né? E aí um ponto a mais aqui para colocar é que a gente entende que nem todo perfil de pessoa ele é um early adopter, né? Então tem a turma que compra o último celular, o iPhone, o da Samsung, então, assim, carro elétrico. O carro elétrico, e tem outros tipos de pessoas que são mais ali, vamos dizer, o mainstream. Então, esse tipo de projeto de inovação, eu não sei colocar um nome aqui para essa soft skill, mas assim, é entender que vai ter gente que vai conseguir transitar nesse ambiente de incerteza mais fácil. Então, na hora que a gente compõe uma equipe de early adopters num projeto desse tipo, acho que a chance de sair um sucesso ela é mais alta
E aí depois você vai colocar lá para a turma do mainstream, assim, cara, agora vocês vão fazer a sustentação, que é tão importante quanto esse processo de adoção inicial. Mas a gente tem essa questão muito também de perfil psicológico daqueles que topam mais esses desafios. No caso de vocês, dos clientes, que vocês atendem inclusive, né, dependendo do perfil de risco desse cliente, e no banco eu posso trazer uma experiência do tipo de sistema que a gente está falando. Se eu estou falando de um sistema que é crítico para o banco, por exemplo, um sistema de Pix hoje, imagina. Você não vai colocar um early adopter. Não tem coisa que não dá. Agora vamos tentar isso com outro produto que eu tenho uma contingência, que eu tenho um plano B, né? Exato. Isso é importante. Só ficou a feature feature do chefe, isso ficou na minha cabeça, porque eu enfrentei isso recentemente, essa semana, tá? É Só exatamente você, isso. Só você, essa só aqui no semana, César que tem. Essa semana teve um caso exatamente que a gente estava, né, na fase de experimentações, e aí o time do cliente junto com o nosso decidiu um caminho, e aí quando chega lá em cima faz, não, quero o outro. E aí como é que você faz? Como é que você faz essa negociação? É interessante. Mas e aí, foi o que aconteceu? Próximos capítulos. É isso aí. Próximo episódio a gente vai já ver. tá rolando. Já tá rolando. Bom, falando aí de feature do chefe, eu lembrei também, assim, vocês falaram sobre adaptabilidade, né? Rogério, o CID, ele tem vários projetos ali de impacto social, né? A gente sabe do trabalho de vocês, que vocês afetam, por exemplo, cidades inteligentes, ou municípios inteligentes, ou smart cities, né? E também muita influência no agronegócio, quando vocês estão pesquisando como que a gente produz mais alimento de maneira mais eficaz. São serviços, são pesquisas que impactam a gente, nosso prato de comida, inclusive. Bom, como que a gestão ágil ela pode acelerar a tua inovação, acelerar essas buscas, né, sem perder o foco no propósito humano, né? Em meio a essas tantas ferramentas de IA e tudo, como é que vocês continuam e seguram o foco ali no que importa, né? A qualidade alimentar, ou numa cidade que tenha mais eficiência energética, por exemplo, sem se apaixonar pela tecnologia e se enveredar por ali e perder o foco do humano, que é o cara que vai usar a cidade, que vai comer o prato de comida ali. Eu sou muito favorável da articulação e do pensamento crítico na hora de desenvolver o projeto. Porque existe o problema que você sabe que precisa resolver, e por outro lado existe o problema que você consegue resolver. E quando você vai resolver um problema, vou citar um caso aqui de aprendizado de máquina, machine learning, que eu preciso rotular dados. Se um cliente chega para a gente e pede, eu quero 95% de precisão, eu vou precisar de uma base de dados muito mais sofisticada e que vai gerar trabalho para ele. Vai custar mais porque também. Ele vai rotular vai dar mais tempo, ele vai precisar rotular os elementos para poder gerar o projeto. Perfeito. Então a gente acredita muito nessa questão de adaptabilidade e de entender que o ótimo é inimigo do bom. Talvez não buscar os 95% na primeira sprint. Na primeira, né? E eventualmente o 95% pode ser que não seja necessário. Porque dentro daquele contexto dele, ele não tem, ele está ali, sei lá, por volta, imagina um processo de inspeção que ele gira por volta de 40%. Se você chega no 50%, no 60%, aquilo ali já seria bom o suficiente economicamente para você colocar o projeto no ar. Então, acho que essa questão de entender o contexto, da agilidade de você... Não é só a feature, não é o Kanban, a gente estava discutindo muito sobre isso. Isso vai gerar mais sucesso até para os próprios profissionais da área. Inclusive a questão de metas factíveis, né? Isso vai gerar uma satisfação para o time e não uma frustração. O chefe vai querer sempre 95 mais, né? A gente já passou por 99 e olha, é interessante, mas não necessariamente você precisa de ter um 99%, né? Um modelo muito overfit, muito ajustado. Ou o custo para você chegar aí é altíssimo, né? Não compensa. Isso. Bem colocado, a questão de custo é fundamental. Falando em transformações, o Carlos, o César já passou por várias transformações digitais. Né? Já não é mais, ele já tem 25 anos aí de mercado, né? Estamos caminhando para o 30. 30 anos já? 29 anos. Qual foi o maior pivô ágil que vocês já fizeram em resposta a alguma disrupção tecnológica? Alguma coisa que vocês tiveram que repensar e virar para a direita de cara com um pivô ágil desse? Como eu estava falando, a gente trabalha muito com experimentação, né? Então, uma das primeiras fases do projeto é a gente se aprofundar no problema e começar a viajar e testar coisas para ver se atinge o objetivo. Mar aberto. Mar aberto, totalmente.
Logicamente, temos objetivos principais que são, né, dados pelo cliente, temos diretrizes para fazer esses testes, mas a gente não sabe muito bem o que é que vai sair do outro lado. Então, de um jeito ou de outro, a gente sempre volta os projetos, né? Então, a gente tenta validar com os clientes finais uma solução e, como eu estava falando, de 10, uma é promissora, né? Então, a gente faz essa pivotagem. E aí eu já dei o spoiler, né? Teve um caso recente aí que a gente chegou com uma solução que foi validada pelos gerentes do cliente, foi validada pelos usuários, estava desenhando uma solução muito interessante, mas quando você chega na hora da tal gerência, faz, não é bem isso que a gente quer de caminho agora para a instituição. Dois passinhos para trás. Dois passinhos para trás, isso faz parte. Normal. Isso faz parte, a gente precisa abraçar adaptabilidade, essa mudança, né? adaptabilidade, flexibilidade. Então a gente deu 2 passinhos para trás e voltou ao planejamento. E no final das contas a gente saiu com uma solução que estava agradando para todo mundo, né? Clientes da média, alta gerência, usuários, ficamos bastante satisfeitos também, porque foi um produto bem interessante. Então, é isso. Sempre estamos pivotando e a gente precisa entender que essa mudança de rumo é benéfica para o projeto. Ok. Menos traumático possível. Totalmente. E faz parte do jogo, para vocês pivotarem e param. Inovação é isso. Inovação é isso. É mudança, é teste, validação. Falando em inovação, falando em adaptabilidade, né? Agora falando um pouco de futuro. Vocês estão sempre na fronteira da inovação. Vocês e o CID estão na fronteira da inovação o tempo todo. Que tendências tecnológicas que vocês veem como... que o César me mostra como um game changer assim, para os próximos 5 anos na questão de gestão ágil? O que vocês acham que vão acontecer aí nos próximos 5 anos? Conta pra gente aí. Eu acho que a IA ainda tem muita coisa para oferecer, né? Hoje a gente está utilizando em algumas operações básicas, né? A gente utiliza para nos auxiliar em testes unitários, em questão de cenarização de teste, em estimativa, né? Do exemplo que eu falei. Mas eu acho que ela tem muito ainda a oferecer. Eu acho que nos próximos 5 anos a gente tem um desafio grande, na verdade, na governança de dados e na governança de IA, né? Eu não consigo hoje, por exemplo, mesmo que eu esteja utilizando uma instância privada, né, de uma LLM, eu não posso pegar os dados do CID e treinar minha IA e utilizar com o BB, né? A questão de ética e de confidencialidade dos dados. Então, eu acho que nos próximos 5 anos, a IA vai ter um uso muito mais profundo. A questão não é se a gente vai utilizar ou não, porque a gente já está utilizando, mas como é que a gente vai utilizar. Então, eu acho que essa vai ser o grande desafio da gente nos próximos 5 anos. Governança de dados e de IA. Sim. Rogério, muita gente fala, né, que você estava comentando aqui de mainstream, tem gente que é um early adopter, tem gente que vai quando todo mundo for. E muita gente fala isso, né? O ágil virou um mainstream, então tá todo mundo fazendo ágil à sua maneira, inclusive. E que isso pode ter perdido um pouco o sentido, né? Como é que vocês reinventam a agilidade de que forma assim que ela continue sendo relevante nesse mundo de algoritmos e de multiagentes? Como é que vocês conseguem manter aí o cerne do ágil aí? Tá. Só pegando o gancho aqui, eu estava conversando com um amigo na sexta e ele falou o seguinte: Rogério, a gente ainda está na época do MS-DOS, da inteligência artificial. Quem é 40 a mais... assistiu quem é 40 a mais vai entender. Vai entender. Né? Mas é o famoso, ainda na época pré-Windows. E aquele era lindo, né? Aquele era lindo, tem um prompt do DOS ali, tem uma janelinha do Voltamos DOS ali. Ao prompt, né? Voltamos ao prompt. Olha que doido. Mas exatamente o prompt. Né? A gente volta no básico, né? Até ontem a gente estava falando e eu vou ler aqui o Manifesto Ágil, que eu acho que ele está mais vivo do que nunca. Né? Que é indivíduos e interações em vez de processos e ferramentas. Então, maior do que qualquer IA, qualquer Kanban, qualquer board, qualquer ciclo de vida, indivíduos e interações, software em funcionamento. Vamos colocar no ar o mais breve possível para poder seguir em frente. Colaboração com o cliente, né, Carlos? Temos aqui que o César traz isso com uma super proficiência e responder a mudanças, ou seja, se adaptar. Então, acho que quando a gente faz o básico bem feito, os projetos eles têm uma chance muito maior de sair
E aí as organizações elas vão sim perdurar, né? César com quase 30 anos, Siri aqui com a gente passou de 20, mantendo essa filosofia. Eu entendo que ferramentas vêm e vão, né? Isso, tecnologias vêm e vão. Mas mantendo o pé no chão aqui, seguindo o manifesto, a chance de sucesso vai ser bem maior. Resumindo, nós falamos muitos itens aqui, muitos temas que estão abrangidos ali no manifesto, né, de 2001. Sim. Quase 25 anos depois, ele está atualizadíssimo. Na verdade, dizem que tudo que precisava ser escrito já foi já escrito. Foi. Né? Agora é só reformulações dos mesmos temas. Agora eu queria ouvir dos dois, tá? Se um algoritmo pudesse substituir um Scrum Master, o que a gente perderia e o que a gente ganharia nessa transição? Em uma situação hipotética, que eu pudesse tirar um Scrum Master e substituísse por um agente ou um multi-agente ali, um Scrum Master, o que a gente ganharia? Eu acho que ao invés de substituir, a gente complementa. Continua com o Scrum Master e um empoderado. Exato. Aí eu estava até conversando com meu filho hoje de manhã que ia apresentar um trabalho sobre nona série, né, sobre os pontos contra e a favor da inteligência artificial. Eu cheguei para ele e falei, Guga, e aí, qual é a tua opinião? Ele falou, olha, pai, a gente precisa usar, mas saber por que está usando. Legal. É isso. Claro, numa simplificação aqui claro. Do nosso debate, mas eu até dei o exemplo para ele que eu estava me preparando para essa nossa conversa e no teu arquivo, Felipe, poxa, ali eu coloquei a minha opinião. E aí, claro, você joga depois numa inteligência artificial para ela te dar um feedback. Então, a gente entende que, tanto no nível pessoal, quanto no Scrum Master ou em qualquer atividade que implique o processo criativo, se apoiar nessas ferramentas faz muito sentido. Agora, se apoiar é diferente de depender. Quando você perde o entendimento do propósito do teu trabalho, aí você criou uma dependência que ela não é sustentável. Essa sacada de trazer o manifesto ágil é muito boa, né? Então, assim, quando você se depara com o Scrum Master vai muito mais além do que só o operacional, né? Virar a tarefa, né? Virar a tarefa, ver o board, cobrar o board, atualização de estimativa, né? Cerimônias, etc. É muito mais do que isso. Então, a questão de relacionamento com o time, percepção, né? Percepção do sentimento do time. Então, ao invés de cobrar e dizer o time está atrasado, é entender o porquê que isso está acontecendo. Será que o time perdeu alguém, né, da equipe que era essencial? Será que teve algum tipo de conflito interno com o cliente e que essa comunicação que é muito subjetiva, tem entrelinhas, tem mensagens subliminares ali, você não consegue ver diretamente, mas as pessoas envolvidas no projeto precisam sentir e saber como lidar isso. Então, o papel do Scrum Master, eu acho que as responsabilidades vão ser alteradas, talvez alguns papéis vão se mudar, mas essa questão de relacionamento vai ser necessário sempre, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa ter a IA como aliada, justamente para a gente ter mais tempo para lidar com o time e com essas percepções de relacionamento. Rogério e Carlos, qual é o maior mito hoje da gestão ágil, assim, nessa nossa era de IA? Né? Toda semana tem um modelo novo, tem uma IA nova, tem tudo novo para a gente. Qual é o maior mito assim, que vocês queriam desconstruir hoje? Deixar na nossa história aí. O maior? Maior mito, assim, que você quer desconstruir hoje. Eu colocaria dois, pegou nessa questão aí, Felipe, cada semana lança um modelo novo. Acho que o primeiro mito, até vou olhar para a câmera, é que você não vai conseguir acompanhar tudo que está acontecendo no planeta. É o fear of missing out. Cara, isso é impossível da gente acompanhar. Né? Mas eu colocaria a questão de que o debate do a IA vai substituir as pessoas, não vai substituir as pessoas. Eu acho que não vai ninguém bater na porta e dizer assim, olha, eu estou aqui para substituir o teu trabalho, a tua posição. Mas o que eu acho que vai acontecer é que as pessoas que se conseguirem fazer uso, né, entender e experimentar as ferramentas é que conseguirão alavancar todo esse processo agora daqui para frente. Por outro lado, as pessoas que, enfim, não conseguirem se adaptar, elas terão maior dificuldade dentro desse ambiente, até de articular, de conversar num café. O IA hoje não é
não é um assunto do departamento de TI e do P&D. Né? Então, Importante. ela é horizontal. Então, vai pegar todo mundo em maior ou menor grau. É uma questão muito da gente fazer esse entendimento. E aí, Carlos, qual o mito que você quer desfazer hoje? O maior mito que eu acho é que a gente considerar a IA como uma bala de prata, né? Que ela vai resolver todos os meus problemas. Ela com certeza é uma ferramenta muito poderosa e, como a gente estava dizendo, né? Ela vai possibilitar a gente olhar outras situações que hoje a gente está inserindo em atividades muito manuais ou operacionais. Então ela vai possibilitar a gente olhar para um outro lado, talvez do relacionamento, como a gente estava discutindo aqui. Então, ela não é bala de prata, ela deve ser utilizada, mas como uma ferramenta em si. Então, é isso. Como o Rogério falou, acho que ela não vai substituir. Logicamente, você precisa ter a questão de ser questionador, porque se você fizer só atividades operacionais, de fato, você corre um risco aí. Tá? Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente utilize ela como um input para a gente ter mais tempo para lidar com outras questões. A gente já teve esse pensamento na época dos chatbots, muito tempo atrás. Estou falando de 2016, 2017, mas a gente tinha uma ideia que a esperança era que ele resolvesse muitas coisas e que os helpdesks iam acabar e tudo isso. Não foi isso que aconteceu. A gente usou para empoderar, não tinha IA generativa ainda, a gente usou isso muito no banco lá e tudo, e foi muito útil, muito relevante para a gente equalizar conhecimento e trazer respostas mais rápidas, empoderar o nosso atendente humano que liga ou que recebe a ligação. E nenhuma posição foi desfeita por conta disso, mas a gente empoderou e deu mais conhecimento para essas pessoas. Ao invés de terem que ler um documento, ele poderia perguntar e um chatbot ali treinado, né, num escopo fechado, ele respondia com mais eficácia do que eu ter que ler um documento, processar aquilo, entender e formular uma resposta enquanto eu tenho uma pessoa na minha mesa ou num telefone. Aí muita gente falava, não, isso vai ser uma bala de prata, vai resolver tudo, vamos acabar com o helpdesk, e não foi isso que aconteceu. A estratégia, então, não é resistir, né, pelo que a gente está vendo, é se reinventar o tempo todo. Não é temer, mas dominar, aprender a dominar. Não é excluir, é potencializar as pessoas. A inteligência artificial, ela não é uma ameaça, ela é um aliado mais poderoso que a gestão ágil e o desenvolvimento de software jamais tiveram, né? Hoje a gente consegue desenvolver softwares aí com uma velocidade, ou funções, ou sistemas completos com muito mais velocidade do que partindo do zero de uma tela em branco, né? Ela é mais rápida e mais precisa. Está evoluindo muito rápido na velocidade da luz, como a gente estava falando aqui, né? Qual é o prompt da semana? Qual é a LLM mais moderna da semana? Sim, ela fará o que a gente faz, só que melhor. Algumas coisas melhor, algumas coisas. Mas o verdadeiro diferencial não está na disputa. O que vocês deixaram muito claro aqui, está na sinergia. Como é que eu vou conviver, como é que eu vou domar e estar lá do meu lado, me assistindo, né? No que humanos e máquinas podem construir juntos, algo que sozinhos a gente jamais alcançaria. Ia demorar mais tempo, ia ser mais complexo e tudo. Muito bom papo hoje, eu gostei muito de recebê-los aqui, da gente trocar essa ideia. Algum recado? Algum recado para quem está nos ouvindo? Alguma dica de estudo? Alguma dica da LLM da semana? Pão quente da semana? Alguma coisa? Eu estava conversando com um amigo meu, Bruno, lá de Brasília. Ele me perguntou, Rogério, o que eu faço? A minha sugestão foi simples. Escolha uma ferramenta e use. Sem se preocupar se está a melhor, se é a mais certa. Exato. Então, use, aprenda. Na pessoa física, eu diria, escolha uma ferramenta e aprenda a utilizar, até para você poder ter critério de que aquela ferramenta não é a melhor. E na pessoa jurídica eu colocaria, escolha um problema e dê o primeiro passo. Resolva. Não resolver já não é garantia de sucesso, mas escolha um problema, saia da inércia, né? Dê o primeiro passo e conte com grandes parceiros como César, como Cid, como outras grandes empresas de tecnologias e siga, né? O pior caso aqui é a paralisia pelo medo. A gente vai precisar começar a tomar a decisão de que caminho seguir. Até para não seguir. Isso, mas não escopo. Fazer as escolhas. Perfeito. Acho que foco é essencial nesse momento, né? Como o Rogério estava falando aí, tem um mar de possibilidades. Então, assim, não pense que você vai conhecer de tudo. Foque no qual é o problema, foque em possíveis soluções, escolha uma e vai estudar isso daí. Perfeito. E eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez aqui a participação.
Felipe, Rogério, muito obrigado. Mais uma vez, reforçando uma honra estar aqui com vocês, participando desse papo. Muito bom. Eu agradeço vocês por toparem o convite, toparem o desafio, né, de pegar esse trânsito, a gente se encontrar hoje cedo para trocar essa ideia, e foi muito bom. Aprendi muito com vocês. Muito obrigado, viu, Rogério? Muito obrigado, Carlos, pela presença, pela receptividade aqui, como sempre. Obrigado a vocês. Obrigado para quem está nos ouvindo até agora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Até logo. Apoio Centro de Inovação César. Produção e edição Conecta BB Recife.